pensamento nosso da sociedade. Aí houve um fato, alguém vai lá, por exemplo, pega uma madeira no meio de sábado, alguém vai lá e mata seu próximo e tal, e por isso nós precisamos de uma norma. Nosso princípio, o erro, que é o atitude humano, o fato, e nasce a lei. Foi assim que nasceu a lei de Deus. Deus queria uma coisa do seu povo, o quê? Valores, você vê que é valores, princípios cristãos. O povo foi cometer um fato, que é pecados, e para isso Deus criou uma norma. Tudo continua igual, só que não foi Hans Kelsen, foi Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior é brasileiro, é aqui da cidade de São Bento de Sapucaia, aqui do sul do estado de São Paulo, viveu aí no início do século. Lá na cidade de São Bento de Sapucaia tem uma estátua dele. Se não tiver, quando eu for prefeito de São Bento de Sapucaia, eu vou fazer uma estátua dele. Essa teoria dele aqui revolucionou o direito mundial. Hans Kelsen é um austríaco, nascido na Áustria, com descendência judaica. Ele tem esse nomezão porque a Alemanha está ali perto e ele viveu já no milênio passado, próximo ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Tanto na Segunda Guerra Mundial ele estava vivendo na Alemanha e ele foi se refugiar nos Estados Unidos. Mas Deus é tão maravilhoso que o erro da semana passada começa a ser o princípio da nossa lição de hoje. Ele escreveu não a teoria tridimensional do direito, isso aqui você já sabe de cabeça. E eu acabei de quebrar a regra de nunca repetir o mesmo truque duas vezes, só que ninguém demora ele. Você já decorou? Sinta-se aí presenteado. Hans Kelsen fez o que? A norma pura do direito. Calma. Sei, a gente está na escola dominical. Garoteio, vai ficar com bobagem, hoje, sabia que não, calma. Me acompanha que eu estou sabendo. Estou sabendo no sentido, não estou perdido, não sei o que eu vou falar. Ele falou a norma fundamental. O que a gente vai fazer isso? A gente vai lavar isso aqui como se fosse uma geladeira, vamos deixar resfriando, daqui a pouco eu volto com isso. Meus queridos, qual que é o tema da lição de hoje? Hoje nós vamos falar sobre não furtarás. Como foi dito pelo nosso prezado irmão Wilson aqui, era o tema da lição da semana passada, passa a ser o tema dessa lição, por quê? Porque nós temos 13 lições e 10 mandamentos. Para que cada nós estudasse os 10 mandamentos, as duas primeiras lições, vou deixar lá na sua memória, você vai lembrar, foram apenas introdução. E a última lição vai ser uma finalização. Então não tem problema a gente puxar essa para a próxima, vai dar tempo de ver o mandamento certinho até o final. Não furtarás. Nós estamos no 8º mandamento. Não furtarás. Ele não está aqui, mas os jovens estão, alguns pais que estavam lá estão, querendo estar aqui. Vocês lembram, vocês sabem quem é o baterista aqui da igreja? O Misael, um dos bateristas aqui da igreja, dos outros, o jovem Misael. O Misael teve uma palestra aqui para jovens. E ele fez uma das perguntas mais famigeradas que eu já vi. Se fosse comigo, eu teria ficado muito nervoso. Só que não era organizado, porque ele perguntou para mim, perguntou para ele, então ele ficou na sua de Bíblia. Ele levantou aqui e falou o seguinte: meus irmãos, eu não estou querendo ir contra a doutrina bíblica, mas por que o jovem não pode ter relação sexual antes do casamento? Por que a gente não pode ter relação sexual e se eu quero casar com a pessoa? Aí ele falou uma coisinha, não é esse o assunto dessa lição, já foi, não é esse o assunto de hoje. Nos 10 mandamentos está escrito: não adulterarás. Adultério é para casamento. Eu sou solteiro, isso é fornicação. Nos 10 mandamentos não está escrito: não fornicarás. Eu posso fornicar se não está na lei? Aí ficou naquela. Como foi comigo, eu só aprendi e fui estudar. Aí ele respondeu, né? Brincadeiras à parte, foi o que aconteceu. Eu ouvi a resposta. Exatamente. Nem tudo que é ético é moral, nem tudo que é moral é ético. Moral fala dos seus conceitos internos. Ética fala do que a sociedade espera para você, né? Exatamente. Só que esse conceito que ele pegou me deixou encafifado. Por que a lei fala não adulterarás e não fala não fornicarás? Olha, eu falo da lei, há uma atrasada aqui. Não fica enrolando na porta. Não fala não fornicarás.
fala não furtarás, o roubo está permitido? Se fala que não pode furtar, furto, pela nomenclatura legal, é subtração de alguma coisa alheia que não haja violência. Furto. Me passa isso agora, me passa. Grave ameaça. Roubo. Por que a lei fala não furtarás e não fala não roubarás? Roubo está permitido? No furto sim, no furto não, roubo sim. Por que a lei fala não adulterarás, mas não fala não furtarás? Existem várias explicações, cada uma por caso, mas eu vou pegar a explicação da norma fundamental, da norma geral. O que Hans Kelsen diz? Já que ele era judeu, ele era nascido na Terra Santa, não deixa de ser uma coisa bíblica, né? Ele diz, isso aqui é o nosso ordenamento jurídico. Aqui nós temos todas as nossas leis, todas as leis que você conhece. E acima de todas, você tem uma lei geral, que é chamada Constituição. Vou colocar aqui Constituição CF, Constituição Federal. Ele diz que acima dessa Constituição, em um ponto que não faz parte, por isso que é um pontinho em cima do triângulo, em um ponto que não faz parte da lei, existem normas que já nascem com o ser humano. Existem princípios que já nascem inerentes à nossa atividade humana. E esses princípios, eles estão acima das nossas leis. Então não adianta a lei dizer uma coisa e esses princípios fundamentais, essas normas fundamentais, dizerem outras. Vamos trazer um exemplo fácil aqui. Não adianta dizer que homem com homem dá uma família se Deus criou o homem e a mulher. Família é homem e mulher. Não é, Zé? Pode ser. Eu acho que isso aí você lê, a pessoa tem direito a abortar. Exatamente. É lei, mas não é certo. Por quê? Esse pontinho aqui, na verdade, é pequeno. Que diz assim, acima de toda lei, existe um princípio. Você pega a maior lei humana, e nessa lei vai ter o quê? Um princípio. E esse princípio vai reger toda a lei. Aí, para que eu estou querendo falar isso? Meus irmãos, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Nós precisamos entender para que servem os 10 mandamentos. Para que serve a lei contida nos 10 mandamentos? A lei contida nos 10 mandamentos, ela não é de caráter especial. Deus não tinha intenção sobre os 10 mandamentos em reger cada atitude humana. Não. Ela colocou princípios gerais, ou seja, criou essa norma fundamental, pela qual, posteriormente, todas as outras leis foram aplicadas. Então, já começamos a entrar na Bíblia aqui, meus queridos. Quando Deus coloca os 10 mandamentos, Ele está falando assim, existem coisas tão especiais que vocês vão entender a partir de hoje que essas coisas especiais serão protegidas de todas as outras coisas. Ah, mas se está falando uma coisa, você está falando outra. Se está falando não adultério, por que eu não posso fornicar? Se está falando não furte, por que eu não posso roubar? Porque nos 10 mandamentos, Deus cria os preceitos que vão reger o povo de Israel. Mas Ele não é bobo. Frase tonta essa aqui, né? Deus me perdoe, mas não foi em vão, não foi de balde disso. Ele cria os 10 mandamentos para reger os princípios do povo de Israel. Mas ele cria 3 livros, 4 se for contar Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e nesses 4 livros são cheios, são literalmente lotados de leis e mais leis e mais leis. O que são essas leis? São leis especiais. Essas leis pegam os princípios que são os 10 mandamentos e aplicam nas nossas vidas, ou na vida do povo judeu daquela época. Essas leis tiram os princípios e colocam ele no dia a dia. Vamos começar desse que foi da primeira lição. A cada mandamento que Deus está querendo dar, Ele está dando um princípio para que nós vivamos. E na lei especial, ou seja, nas leis que a gente chama de lei mosaica, que são todas aquelas leis, todos aqueles filhos, aí sim que Ele explica qual vai ser o crime. O primeiro mandamento. Seria uma emenda na questão do não ficar, aí dali
O pensamento está corretíssimo. A nomenclatura é diferente. A emenda ela serve para corrigir, alterar ou modificar alguma coisa na lei. Mas o pensamento é esse. É como se fosse um coração. Nós precisamos do coração. Mas quem é que vive sem o pulmão? Quem é que vive sem o rim? Quem é que vive sem veias? Quem é que vive sem a aorta? Quem é que vive sem o cérebro? Mas sem o coração, ele é essencial. Tudo depende dele. A lei mosaica foi o coração da lei de Deus. E ela começou a pulsar todos os outros princípios que foram aplicados na lei humana. Para entender isso, vamos lembrar. Primeiro mandamento, vamos lá, qual que é? Isso aí é o sexto. Primeiro mandamento. Amarás a Deus de todo o teu coração. Nesse mandamento, Deus cria o quê? Parece que é só mandamento. É só mandamento, mas ele cria o quê? Ele cria o monoteísmo. A adoração a um único Deus. Tipo, amarás a teu Deus. Ele está querendo dizer, ao fato de você me amar, eu estou dizendo que a essa nação só será um só Deus. Segundo mandamento. Não terás, está na capa da revista de todo mundo, ou então aí esse no capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus explica aí? Ele cria a adoração direta. Homem, Deus. Homem, Deus. Ele quebra então o quê? Qualquer princípio de idolatria. Você não precisa de uma estátua, você não precisa de uma ferramenta, você não precisa de nenhum ser mítico para te levar a Deus. Ele quebra a idolatria. Deus cria com o segundo mandamento a adoração direta. Ele diz, é o homem, Deus. O homem, Deus. Ah, você falar, mas no Antigo Testamento tinha que passar pelo sacerdote. Sim, mas o sacerdote é o representante do povo, não é um obstáculo do povo. Hoje nós temos o quê? O Espírito Santo, que da mesma forma nos representa, ou então como Paulo diz, ele intercede diante de Deus por nós. Adoração direta. Eu ligado para com meu Deus pela sua misericórdia. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus está querendo dizer que Ele é santo. Santo é a sua existência, santo é a sua palavra, santo é o seu nome. Logo, santa deve ser a imagem dele passada de um para o outro homem. Nós não podemos nos referir ou banalizar o ato de falarmos com o nosso Deus. Por isso que eu não posso utilizar o nome do meu Deus em vão. Quarto mandamento que gera polêmica. Está em eficácia? Está, só que repristinado de uma forma diferente. Qual? Lembra-te do dia do sábado. Sábado era o dia de descanso para o homem. E no dia de descanso, o homem tem que descansar. No quarto mandamento, Deus institui que o homem precisa descansar. E esse mandamento persiste até hoje. Porque o Salmo 127, versículo 2 vai nos dizer aqui: de que adianta você acordar de noite e trabalhar durante a tarde e comer o pão das dores, ou seja, o pão sofrido, se o pão, a subsistência, Deus dá a todos que o amam. Deus está falando, olha, guarde um momento para você descansar, para você repousar, para que você não pense que você tem que trabalhar feito um condenado. O sabate, que na sua origem quer dizer descanso, né? Por exemplo, quem trabalha com segurança tem o descanso alternado. Alternado, exatamente. Pessoas que nesse dia de descanso, no seu sabate de hoje, não param, não se voltam a descansar, não resguardam esse tempo para aproveitar, já que eu trabalhei tanto a semana toda, deixa eu pegar o meu dia de descanso para dar para o meu próprio Deus. Calma, meu irmão. Calma, aqui também não tem nenhum teor de injeta, nem coisa parecida. Mas no seu dia de descanso, eu sei que tem aquela conta que vence no final do mês, eu sei que tem um monte de boca para alimentar, eu sei que tem um monte de conta para pagar, mas descansa, querido, respira, para um pouquinho. Espera. Por quê? Salmo 127 fala: de mal te adianta fazer tudo isso, porque Deus dá o pão àquele que Ele ama. A sua subsistência, é necessário o seu trabalho. Só que o seu trabalho não vem da sua subsistência. A sua subsistência vem do próprio Deus. E no dia que o trabalho acabar, Salmo 37, versículo 5: nunca vi um justo desamparado e sua descendência alegremente de pão. Esse é o quarto mandamento. Quinto mandamento: honrarás o papai e a mamãe. Deus está querendo instituir o quê? O pátrio poder. Quem manda na família não é o filho, não é o amigo, não é o pastor, não é o presidente, não é o escambau 4. Quem manda na família é o papai e a mamãe. Deus institui isso, que é o primeiro mandamento com promessa.
promessa. Ou seja, é um mandamento que demonstra uma proteção de Deus. Sexto mandamento, nós vimos aqui, não matarás. Deus está protegendo o quê? O direito à vida. Ele está querendo dizer, o homem compartilha a existência que era só de Deus. Não tome isso dele. Quinto, seis, depois você viu o sétimo. Sétimo mandamento, não adulterarás. Muito bem, obrigado. Que vem isso que nós estamos falando. Deus está querendo proteger o quê? Adultério é quebrar o vínculo do casamento. O casamento é o primeiro ato de concepção do quê? Da família. Uma coisa interessante, rapidinho, já vamos chegar aqui no nosso assunto. O adultério, ele tem uma coisa, que ele quebra o último vínculo que Deus tinha com o homem em plena santidade. Do que eu estou falando? Primeiro vínculo, quando é que o homem foi santo? O homem foi santo no momento em que anterior ao pecado. Pecou, ele não era mais santo, ele foi santificado. Antes por sacrifícios, hoje pelo sacrifício de Cristo. Mas ele era santo quando ele nasceu na santidade. Quem que nasceu na santidade, além de nosso Senhor Jesus Cristo? Adão nasceu na santidade. E Deus faz o primeiro vínculo com ele. Qual que é o vínculo que Deus faz com Adão? O primeiro vínculo que Deus faz com Adão é compartilhar a existência divina. A existência que era somente de Deus, ele compartilha com Adão. O segundo vínculo da santidade do homem é o domínio. Domínio sobre o quê? Sobre as terras, sobre os animais. Deus deu esse domínio ao homem ainda em santidade plena. O terceiro e último vínculo de santidade que Deus tinha para com o homem, qual que é? A família. Por isso que nós não podemos deixar que nada corrompa a nossa família. A família é o último vínculo de santidade pura. Todas as outras coisas que vieram depois, vieram já na natureza do pecado. Todos nascendo em pecado e sendo santificados. Antes por um carneirinho, hoje pelo nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Quando Deus fala não adultere, ele está dizendo não quebre o primeiro vínculo da família. Qual é o primeiro vínculo da família? Só existe família quando existe casamento. Quando você se casa, existe uma família. Não existe família com um homem e uma mulher. Existe família com um homem e uma mulher casados. Quando Adão diz, eu recebo Eva como minha esposa, porque essa Deus me deu, ali nasce o primeiro casamento. E depois do primeiro casamento, nós temos a queda do homem. Então, o último vínculo que nós temos é a família. E a família nasce pelo quê? Pelo casamento. Quando Deus fala não adulterarás, ele está querendo dizer, protejam o vínculo do casamento, porque o vínculo do casamento é uma representação da santidade de Deus para com o homem. Ele estava querendo dizer a cada um dos mandamentos, se a gente ainda está pensando no começo da aula, tem algo protegido em cada um deles. No oitavo mandamento que nós vamos estudar hoje, no tempo que vai nos sobrar ainda, nós vamos estudar o não furtarás. Não furtarás. Deus está querendo proteger o quê? A propriedade. Deus está protegendo o direito à propriedade. E o que é o direito à propriedade? O direito à propriedade é o seu direito de ter, controlar, de usufruir e, logicamente, proteger o seu patrimônio, aquilo que você tem de bens. Quando Deus fala não furtarás, furtar é o quê? Subtrair algo de outrem, subtrair algo que não era seu, subtrair algo que? Do patrimônio de outra pessoa. Essa revista aqui pertence ao patrimônio de quem? Nosso querido irmão João Araújo, correto? Se é dele, é porque ele conseguiu, ele comprou, ele obteve. No momento em que eu retiro dele, subtraio dele, eu estou tirando algo do patrimônio do meu irmão. É dele. Ele tem a propriedade. Quando Deus fala não furte, ele está querendo dizer, olha, se isso aqui é do irmão João, isso aqui, obrigado, irmão, continue com o irmão João. Deus está protegendo o laço de patrimônio. Deus está protegendo a propriedade humana. Deus está querendo dizer, o que é do homem, continue com o homem, não tome ninguém dele. Peguei o celular seu, você do seu Daniel, guarda para mim. Peguei o celular que é um dos tipos de apropriação indébita. Nesse caso não é apropriação indébita, é apropriação de coisa achada, é crime da mesma maneira. Vi uma coisa ali que dá para se perceber que ela está perdida, ela não foi abandonada, ela está perdida. Eu vou lá e pego. Em qualquer um desses casos, se foi me entregue por confiança pelo meu cargo, se foi me entregue em confiança por outra pessoa, ou se eu achei
sabendo, dando assim a entender que aquilo ali foi perdido. Por exemplo, imagina, tinha essa vida aqui, melhor eu jogar a minha no chão? Não, fica mais. Por exemplo, você pega aqui um Vanderlei jurídico, vamos ver se a gente consegue falar dele ainda hoje. Você vê ele bonitinho aí jogado no chão. Você vê ele bonitinho jogado aqui no chão no meio da igreja. Meu irmão, isso aqui, na época eu paguei quanto? Na época eu paguei, está anotado aqui na capa. Primeiro, dia 1 de 4 de 2009, não está anotado, paguei R$75. Foi o primeiro livro que eu comprei quando eu tinha faculdade. Se eu achar isso aqui jogado no chão, mas por que acha de motivo no meio da igreja vai ter um livro jogado no chão? Achado não é roubado. Eu pego ele. Não é um papel de bala, não é um livro molhado, é um livro, em sua grande parte, intacto. Eu tenho que entender que isso aqui é uma coisa perdida. A minha obrigação é tentar procurar o dono, ou a minha obrigação é entregar para a autoridade competente do ato. Dentro de uma igreja, quem é a autoridade competente? Pastor, o homem, aquele que está acima de todos nós e por todos é visto, mas não é legal. Não, tinha uma frase que é uma frase maçônica, aquele que está acima de todos nós, por todos, que vê a todos, mas não é visto por todos. Mas o pastor não é um Deus maçônico, então isso é uma brincadeira. E você entende que isso aqui não é uma coisa que não está perdido. Isso aqui não foi abandonado, isso aqui está perdido. Você toma como propriedade fosse sua. Você pode ser enquadrado no quê? Apropriação de coisa achada. São exemplos que estão aqui no versículo 7 e no versículo 8. Aonde é que tem pena para isso? Tem. Vai ser levado ao juiz e o juiz vai decidir o que vai acontecer. Por quê? Ia-se aferir na época a culpa da pessoa. Mas calma aí, será que mesmo não dá para perder o livro? Mas será que dentro da igreja não? Mas na rua? Mas ali, vamos se pensar, até onde foi a má vontade da pessoa, até onde foi a boa vontade da pessoa. Se foi deixado uma coisa comigo, por exemplo, o celular da empresa, e eu não devolvo, calma aí, eu não devolvi por quê? Porque eu lembro de ter assinado algum papel que foi me dado de presente, ou eu não devolvi porque era tirado do meu salário cotidianamente um dia e eu paguei aquele celular, ou eu não devolvi porque eu sou malandro, eu achei que dava para pagar na empresa e fiquei com o celular. Quando você me entrega o seu celular e eu não devolvo, eu não devolvi por quê? Porque eu não te achei, eu não devolvi por quê? Porque, sei lá, por qualquer outro motivo, ou eu não devolvi porque eu sou malandro, estou tentando me apropriar. Tudo isso aqui, no versículo 7 e no versículo 8, Deus está falando. Se for um ladrão que chegou e roubou da pessoa, essa pessoa deve ser presa. O ladrão deve ser preso e deve restituir bem. Mas se não foi nenhum ladrão, vamos ver caso a caso. É aí que o princípio do Cristo está falando. Deus está querendo dizer o seguinte: a propriedade do homem é o quê? Inviolável. Já vamos chegar nisso aqui, rapidão que está acabando na nossa lei aqui brasileira. A propriedade do homem é o quê? É inviolável. E sendo inviolável, você não pode, de alguma maneira maldosa, de alguma maneira de má fé, querer subtrair o patrimônio. Quem subtrai o patrimônio do próximo, e aí que a gente entra no contexto mais próximo. Quem subtrai o patrimônio do próximo está fazendo o quê? Está arrancando o trabalho daquela pessoa. Ninguém ganha nada de graça. Você pode falar, mas a herança é o trabalho de alguém. E foi passado por essa. Aconteceu um fato comigo, eu não sei se eu disse, se era eu ligaram para mim dos Casas Bahia. A semana inteira para mim dos Casas Bahia. Para mim lá, não estou devendo essa Casas Bahia, eu vou fazer lá. Era um dia gerente, conseguiu falar comigo no meu trabalho. Eu venho aqui na loja, eu quero falar com a senhora. Eu falei, mas eu não estou devendo nada. Ele falou, não é devendo, a senhora tem que vir aqui. Eu não posso falar pelo telefone. Eu falei, se vai falar pelo telefone, não vou. O que está acontecendo? Ela falou, não, é que tem um dinheiro, eu me dá para você. Eu como dinheiro? Não, é que a senhora pagou a conta e a senhora deu 100 reais. Eu falei, não, eu não dei. Eu tenho certeza que eu não dei. Por que eu devolvi 100 reais depois de muito tempo? Depois de quase um mês que eu tinha pagado. Não, a senhora tem, nós fechamos caixa e foi a senhora que pagou tudo, foi a da senhora esse dinheiro. E não, a senhora vai buscar, a senhora vai buscar. Eu falei, mas eu não é meu, não é meu. Eu só queria saber se eu fosse lá pegar esse dinheiro, você vai Vocês
isso, mas nada de errado. Seu exemplo aqui, ó. Não viu? Seu exemplo aqui. Caixa bancária, caixa do banco. Caixa do banco. Pipipi. Pipipi, pom, papapá, entrei na minha conta, consultar saldo. Milão na minha conta. R$1.000 na minha conta, eu caí do nada. Compartilho, PlayStation do filho, Xbox do filho e PlayStation, minha custa R$1.000 vocês uma coisa chata que vocês vão fazer. Não, mas eu queria, não você esse dinheiro. Você tinha alguma previsão de ganhar R$1.000 por dia? Seu pai foi penalizado pelo que a lei manda aqui, restituição. Só que a restituição ela pode gerar um tribunal, dependendo do fato. Se seu pai fez um acordo com a pessoa que fez. Você não doutor aqui. Só para explicar essa parte aqui. Caiu na minha conta, eu não tinha previsão, tirei, vou tirar os salários e fez igual o pai viu isso aqui. Você é obrigado a dar, meu querido, devolver. Por quê? Porque você não tinha previsão nenhuma de receber aquele dinheiro. Não importa se é de uma multinacional, não importa se é de um homem rico, o dinheiro não era seu e você não tinha previsão. Toma cuidado com essa coisa de que foi Deus que mandou. Deus que mandou, talvez então ele tomar um casaquinho de lã, duas orelhinhas com tudo, e sai por aí relaxa, querido, toma cuidado. No seu caso, diferente por quê? O gerente do banco, no caso da nossa vida, não, você tem esse dinheiro a receber. Não tem. Você diz, eu não tenho esse dinheiro a receber. Não, eu respondo as contas, você tem esse dinheiro a receber. Responsabilidade direta de quem está falando. Eu tenho esse dinheiro a receber, eu tenho esse dinheiro a receber, então eu tenho esse dinheiro a receber. Daqui a 2 semanas. Foi um erro. O problema é de quem errou. O problema é de quem errou. Ninguém é responsabilizado por restituir um dano que ele não fez. Se você disse que sim, eu disse que não, você insistiu sim, o problema é de quem errou. Que o banco, que a pessoa, que a loja cobre de quem repassou para a senhora. Já foi pegar os R$100? Só para ser parte desse, você tem que proceder mais. Vamos lá, meus queridos. Aqui. Crimes, ou seja, chegamos aqui. Deus está protegendo o patrimônio do ser humano. E, para proteger o patrimônio do ser humano, ele extravasa. Extravasa não, porque seria uma palavra mais bonita, né? Ele transcende, ele ultrapassa a questão do furto. Quando Deus fala não furte, ele estava querendo dizer não furte, não roube, não aprofite diretamente, não cometa estelionato, não passe a perna ninguém, não deixe sem fundo, não pegue coisa que não é sua, não quebre coisa do seu vizinho, não tente invadir a casa do seu vizinho, fala um monte de coisas. Por quê? Porque a lei mosaica posterior, você vai ver aqui em Êxodo 20, Êxodo 22, Efésios 4, 6, você vai ver isso também, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Algum ponto de Bíblia aí me faça uma gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Eu estou achando o versículo aqui de cabeça? Não. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. O que Paulo diz? É rapidinho, vamos ler rapidinho esse versículo. Primeiro que achou, quem que achou aqui? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem ladrões. Ladrões. Aí vai para o último. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
ladrões e roubadores. Ladrão é aquele que tem registro na carteira. Tem que ser, eu sou ladrão. Você vai roubar. Roubadores é aquela pessoa, mas eu sou uma pessoa boa, mas você roubou. Não existe crime pela vida toda e crime num só momento. Cometer o crime é crime. O que o Wilson que falou ali, vamos só rapidinho aqui. A balança da lei. Quem que rouba um lápis, quem que assalta um banco? Ambos cometeram crime de, dependendo do caso, furto, roubo, proteção de estelionato. O que vai diferenciar deles? É justamente o dano que eles cometeram. Eu não sei se vocês lembram o que eu disse na última aula aqui, que uma vez uma imobiliária deu um calote tão grande, tantas pessoas, que ela quebrou bancos. Esses bancos quebraram pessoas. Essas pessoas são milhares de pessoas. Tá triste a coisa hoje? Concordo. Nós vamos penalizar a pessoa até onde o crime dela alcançou. É diferente alguém que atropela sem querer, alguém que passa por cima. É diferente alguém que sem querer toma anunciando uma arma aqui, pá, na cara do Wilson, e eu chegar aqui, pá, na cara do Wilson. Cada ato pode se tipificar o crime, mas voltamos àquelas coisas. Nós temos que voltar o quê? A culpabilidade. Isso usa de culpabilidade com a gente, por quê? Ele olha assim, olha, nós somos nascidos do pecado, nós somos chamados pelo pecado, só que não queremos pelo pecado, então ele nos dá a salvação. Aí ele vai lá e morre na cruz do Calvário. O que acontece? Eu faço a cruz de Cristo vã, eu viro as costas para o Evangelho, eu vou chegar diante do trono de Deus e vou falar assim, olha, mas eu não tenho culpa, eu nasci no pecado. Não, sua culpa não existe, porque você tem uma oportunidade de fazer diferente. Os seus atos é que foram agravando, A cada ato que você cometer, eu faço mais longe da cruz de Cristo. Cristo vai usar essa balança para a comunidade. É da onde aí? Quer ver? Eu vou falar e daqui a pouco vai levantar uma mão, mas esse assunto aqui eu já estou colocando cedo em cima. E aí, índio vai ser salvo ou não vai ser salvo? E aí, dá para ser salvo aquelas pessoas que são católicas, que creem em Jesus Cristo, fazem boas obras e até pregam um determinado tipo de evangelho? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou dizendo sim ou não, talvez você dentro de você pode dizer, mas é lógico que sim. Pode ficar sossegado, eu te dou certeza que para cada sim que você falar, vai ter alguém que diga não. Para a gente não acabar essa discussão, por sermos outros é muito bom acontecendo, vamos continuar aqui. Culpabilidade. Deus, mais uma vez, se mostra justo. Ele dá a lei, ele dá um caminho para que você não peque, para um caminho que você não siga contra essa lei. Mas ele diz assim, se você o fizer, você será penalizado. A lei ela não tem o intuito de penalizar, a lei tem o intuito de coibir. Coibir o quê? É ameaçar, é impedir. É quando você chega com uma criança assim e fala assim, ó, não mexa nisso. Você está determinando uma lei para ela. Não mexa nisso. Não mexa nisso. Não mexa, mexeu e tome. Não mexa nisso. Aí você vai falar lei da palmada. Eu quero que a lei da palmada, esses cafés assim. Eu quero ficar com 22 versículos 1, 6, não me lembro exatamente. Você não quer que os cafés devem andar? Não retire a vara da criança, a vara da sabedoria. Quem trouxe a lei da palmada com a Xuxa? Você acha que eu vou lidar com a minha família do jeito que está? Não. Ah, mas você vai ser preso. Não, você tem alguém que tem que ser preso pela verdade. De bem que ser a gente, não tem outro. Não tem gente prender os anos, tem que ser a gente. A cara que vai tomar uma porrada é nossa. Portanto, que a gente vai fazer igual Estevão. Eu me bato no céu aberto. Toma essa, Satanás. Voltando aqui no assunto. Entendemos então, Deus manda a lei mosaica, Deus manda os 10 mandamentos, mas Ele manda a lei mosaica também. E o interessante é que esse princípio de proteção à propriedade nasce aqui. E vai ser o quê? Imitado. Vai ser o quê? Postergado pelas demais nações. Nós vamos ver esse traço que Deus criou. Deus disse, o patrimônio não é inviolável. Por isso que se você, aí já te dando uma lição, outro assunto que também é pego aqui, você vai pegar lá em Levítico capítulo 19 e Tiago lá no capítulo 5 da sua carta, ele vai repetir. Todos esses versículos na lição, ou se você quiser gravar para dedicar no curso. Vai falar o quê? Os marcos. Aí as pessoas devem os marcos para eles fazerem. Mas quando a pessoa não revolve os marcos, aí fica entendendo o que é marco. Pega os terrenos que ainda não estão começando a construção. Aí tem um monte de marco. Aqui tem as pessoas fazendo uma metade. As pessoas tiravam o marco e recuavam para tudo terreno da pessoa de 5 a 10 centímetros.
e na hora da construção ela roubaria daquela pessoa mais ou menos 10 centímetros de terra. Então, quando a Bíblia diz a expressão não dê fogo aos marcos, ali também estava roubando. Ou é portanto, sei lá como é que se diz aí. Mas alguém vai pensar com alguém que Pegar o marco do senhor. deixa 10 centímetros de cada lado. Mas primeiro seja. Mas aqui não Pode, então. nenhum dos dois. Artigo 161 do nosso Código Penal brasileiro. A alteração de limite, suprimir ou deslocar tapume, mata ou qualquer construção indicativa de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte da coisa alheia imóvel. Pena, detenção, cadeia de 6 meses e multa, pagamento. É a mesma pena igual quem faz isso com água, quem faz isso com terra, quem faz isso com marcas de animais. É crime. Antigamente isso era tratado como apropriação. Pelo princípio da nossa lei especial, que é um pouco mais detalhada, só pela seguinte. Roubada é sentido do terreno do vizinho da cadeia. Tome cuidado. Por quê? Porque ele é ímpio, mas o que ele tem, ele trabalhou para ter. Mas ele roubou. Você é juiz. Você é na casa de juiz? Não, então deixa que Deus. Não? 10 centímetros vai fazer diferença na hora. Não, 10 centímetros faz diferença de uma régua. E 10 centímetros pode parecer assim. Mas se você pegar 10 centímetros e puxar a rua pelo terreno todo, você vai derrubar uns 3 ou 4 metros da pessoa. Um terreno hoje está com 60 mil, os 250 metros quadrados, você vai ter roubado da pessoa de cerca de 3 a 4 mil reais. Faz diferença. Faz diferença. Não, tipo assim, no PT não faz diferença. Para o advogado que for procurado pela pessoa que eu faz uma diferença. Meus irmãos, o movimento CTR é um movimento legal, é um movimento respaldado por uma lei, um movimento que tende o quê? A tentar lutar contra o nosso sistema. É político, hoje se tornou político, mas é legalizado. É legalizado. Eles não invadem terra de pessoa que não tem. Eles fazem igual aqui. Eles não invadem, só um momento. Eles não invadem terra. Eles não invadem terra tipo eu, que sou pobre coitado. Eles invadem terra de pessoas que têm demais, e é terra inutilizada. Do ponto de vista jurídico, eles têm razão? Razão nós vamos discutir nos tribunais, mas eles têm uma base. Qual que é a base? Toda propriedade ela tem que ter uma coisa. Não adianta você ter um terreno e simplesmente deixar ele lá e tal, essas coisas. Toda propriedade tem uma coisa que nós chamamos de função social da propriedade. Terra é uma coisa muito valiosa. Por quê? Porque o homem disse não. Porque o homem disse que o homem disse não importa. A terra é muito valiosa porque Deus deu ela para o homem. Deus deu ela para o homem, por isso a terra é muito valiosa. Quando a terra não é utilizada, é um desperdício, é uma família que poderia estar ali, é uma obra da prefeitura que poderia estar sendo feita, é uma plantação comunitária que poderia ter sido colocada naquele lugar, é uma creche, é uma coisa isso. Uma propriedade ela tem que ter função social da propriedade. Se você deixa a tua propriedade lá jogada no tempo, antigamente era só em 20 anos que se alguém entrasse, sentasse lá e vivesse como dono, se tornava o tal do usucapião. O usucapião é o quê? É você entrar em uma determinada terra e tomar a propriedade daquela terra porque ela não está tendo uma função social. Aí você entra com um processo, tipo, ó, fiquei tanto tempo nessa terra cuidando como se eu fosse o dono que agora ela é minha. Só que tome cuidado, os usucapiões têm coisas previstas na lei. Os prazos antes eram de 20, caíram para 15, e hoje, se você não tomar cuidado, em 5 anos é possível que você perca o seu terreno. O pessoal do movimento central, o que eles fazem? Eles invadem essas grandes terras porque eles dizem, é improdutiva. O cara colocou 10 cabeças de gado ali só para dizer que está usando. Mas onde essas 10 cabeças de gado estão, nós podemos utilizar
um espaço menor e 500 famílias necessárias de viver. Eles debatem a questão da função social da propriedade. Se é certo ou errado, a cada caso é um caso e é analisado. Por isso tem vezes que você vê, tipo, o que é aquilo ali? É um assentamento sem terra. O sem terra estão ali, ninguém tira. E o que é aquilo ali? Não, é a polícia militar descendo porrada, tirando todo mundo. Por quê? Porque cada caso é um caso. Eles analisaram aquela coisa e falaram assim, não, de fato essa propriedade não tem função social. Continua. Aí de fato essa propriedade tem função social, então sai todo mundo. Mais ou menos? Por nada, tudo isso faz parte do quê? Não viole a propriedade do teu irmãozinho. O que é dele é dele, o que é seu, ninguém se meta com isso. Não vem com essa de Robin Hood, não vem querer tirar dos ricos para colocar no pobre, a menos que o pobre disse que essa função social. Muito belo exemplo, irmão. No movimento sem terra. Menos em casos em que a lei da municipal existe uma possibilidade. E quando o próprio Deus, que seria capaz de tirar a vida,